Chega mais, continue na TV Band Vale, porque a partir de agora você fica por dentro dos principais fatos e acontecimentos da região. Hoje é terça-feira, 16 de abril. O jornal começa com imagem da Serra da Mantiqueira, faz 22 graus em Campos do Jordão. WhatsApp liberado para você interagir com a gente, 997168021. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Band Cidade de hoje começa falando sobre um assassinato que chocou os moradores de São José dos Campos nesta segunda-feira. O idoso de 62 anos, que foi executado a tiros em um bar no bairro Cidade Morumbi, vai ser enterrado na tarde de hoje no estado da Paraíba, onde nasceu. A motivação do crime ainda é um mistério. O repórter Leandro Sampaio acompanha essa história e ao vivo traz mais informações. Leandro, como é que está o andamento da investigação desse crime? Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, a polícia militar esteve então ali na cena do crime para preservar até a chegada da perícia técnico-científica. E o caso foi registrado então no 3º DP como homicídio. E agora há pouco, a gente conversou com um delegado responsável pelas investigações, o Dr. Neymar, e ele falou para a gente quais são então os próximos passos desta investigação. Vamos ouvi-lo. Estamos agora na fase inicial ainda, estamos esperando levantar testemunhas, vídeos que possam contribuir e auxiliar na identificação da autoria. Nesse momento nós não descartamos nenhuma possibilidade, vamos aguardar agora o transcorrer das investigações para a gente possa identificar esse autor e descobrir a motivação desse crime. O homem, que tinha então 62 anos de idade, foi morto com vários tiros dentro do próprio bar, então, que fica no bairro Cidade Morumbi, aqui na zona sul da cidade de São José dos Campos. O idoso era dono do bar e testemunhas relataram então que ele estava dormindo em uma rede dentro do bar na hora que ele foi alvejado então por este bandido. Edson Guedes estava dormindo, como eu falei para vocês, e até agora ninguém foi preso. O corpo dele, Carol, então, como você disse, vai ser enterrado, sepultado hoje à tarde no cemitério na cidade onde ele nasceu, Brejo dos Santos, na Paraíba. É claro, a gente vai continuar aí acompanhando o caso e qualquer momento a gente volta aqui no jornal. Carol, é com você. Pois é, agora dá tempo aí para a polícia coletar esses depoimentos, né, e dar prosseguimento para essa investigação. Realmente aí um caso que chocou os moradores e que agora a polícia vai seguir investigando, né, para conseguir prender os autores e saber qual foi a motivação. A gente segue acompanhando. Obrigada, Leandro. Em São José dos Campos, trabalhadores da Sonecá, empresa do setor aeronáutico, parceira da Embraer, entraram em greve a partir de hoje. Uma assembleia aconteceu nessa manhã, onde todos os funcionários presentes votaram a favor da paralisação por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a produção está 100% parada. A fábrica passou a exigir o pagamento de coparticipação para que os usuários paguem taxas para consultas, exames e outros procedimentos. Ainda conforme a entidade, a empresa cortou a ambulância que atendia os funcionários. Um trabalhador que estava doente ontem teve que ser levado ao hospital por um carro de aplicativo e acabou morrendo por complicações da doença. Hoje ele foi homenageado. Sobre a greve, a Sonacá informou apenas que negocia com o sindicato para resolver o impasse. A fábrica emprega cerca de 800 pessoas. E o PAMO da Vila São Carlos, em Taubaté, segue com os atendimentos parcialmente suspensos. O local foi alvo de criminosos no último domingo. De acordo com a prefeitura, diversos equipamentos foram levados e a unidade de saúde ficou sem energia. Os moradores que precisarem de vacina devem procurar o PAMO Bosque da Saúde. O serviço de curativos foi remanejado para o PAMO São João e a retirada de medicamentos passou para o Centro Municipal Fazendinha. Os atendimentos odontológicos estão acontecendo conforme a necessidade, que é avaliada na hora pelo dentista. Já os médicos estão realizando consultas apenas em pacientes de grupos prioritários.
Já em São José dos Campos, a vacinação contra o HPV com imunizante em dose única começou nessa semana. A campanha acontece nas 40 UBSs Resolve e nas 5 unidades avançadas e é voltada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A mudança de 2 doses para dose única foi anunciada há 2 semanas pelo Ministério da Saúde. Ainda em São José dos Campos, a preocupação entre os moradores do Bosque dos Eucaliptos, especialmente em relação à segurança e à saúde pública. Segundo os relatos, as casas interditadas há 2 anos, próximo à Avenida Salinas, por conta de risco de desabamento, estão sendo invadidas por usuários de drogas e os locais também são possíveis focos de dengue. Além disso, parte de uma ciclovia que também desbarrancou na avenida tem ainda erosões. Na fachada, a vegetação cobriu a casa. Do outro lado da grade, muita sujeira e sinais da passagem de pessoas. Os portões foram forçados. Esse cadeado deixado na lixeira foi cortado. Aqui, na rua Iturama, no Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, o problema preocupa. Na casa ao lado, os sinais de invasão são claros. Até partes da porta foram arrancadas. Quem vive no bairro relata que usuários de drogas invadiram as residências. Os imóveis estão fechados desde a saída dos moradores, retirados por conta do risco de desabamento. Não tem ninguém que fiscalize, não tem ninguém que cobre. Essa casa da Rua Iturama já foi incendiada 3 vezes o ano passado. Então, quer dizer, tem pessoas usando indevidamente o imóvel. Na rua ao lado, 2 casas que ficam nos fundos daquelas, na Rua Iturama, também estão abandonadas e foram invadidas. O mato divide espaço com o lixo e a sujeira. Os moradores passaram a temer pela segurança. Eles afirmam que roubos e invasões são frequentes no bairro, o que coincide com as datas das saídas dos moradores das casas condenadas. Além de serem depredadas, foram tirados tudo que tinha na casa, portas, janelas, só não tiraram as grades da frente, porque a gente está ali o dia todo. Nós moradores estamos cativos dentro de casa, estamos prisioneiros, não podemos sair de dentro de casa. Se sai 2 pessoas, uma terceira tem que ficar em casa. Porque já houve 3 assaltos à luz do dia lá. Há várias pessoas com dengue na rua. E olha só, a caixa d'água em cima da casa abandonada está com a tampa entreaberta. Possível foco do mosquito Aedes aegypti. Foi aqui onde tudo começou. Com as fortes chuvas de janeiro de 2022, parte dessa ciclovia cedeu e caiu dentro do córrego. Então, as casas desse lado foram interditadas para que não tivessem o mesmo destino. E a gente pode ver, pelo tamanho das rachaduras, que isso realmente pode acontecer. Desde que as casas foram então esvaziadas, pouco depois foram invadidas. Ainda na ciclovia estão os sinais das invasões. Desse lado, cadeados não foram cortados e nem portões forçados. Mas na parte de trás das casas, os muros foram derrubados e buracos feitos nas paredes. Olha só, podemos ver aqui o banheiro da casa diretamente da ciclovia. A iluminação pública é menos eficiente desse lado do muro, pois os cabos de energia dos postes do passeio foram furtados. Outros pontos da ciclovia caíram, vemos pelos remendos de cimento. Nesse trecho, uma grande área ruiu e afundou no córrego. Os tapumes foram colocados para cobrir, mas nada mais foi feito além disso. Na pasta, a quantidade de pedidos feitos pelos moradores. Rachaduras estão aparecendo nas casas que não estão condenadas, criando mais um motivo de preocupação. É fator de risco que está acontecendo aqui na nossa rua, porque é muita erosão. São casas bem estruturadas, onde os moradores não queriam sair das residências. Os moradores cobram respostas, segurança e manutenção. O que eles têm recebido, porém, são noites sem dormir. O pessoal faz a coleta do lixo, cuida do seu quintal direitinho, mas do quintal de casas abandonadas, o cidadão não pode entrar, não pode invadir. Não é responsabilidade do cidadão. O que nós estamos querendo é uma atenção com a comunidade dessa rua. Quanto problema, né? Sobre tudo que foi mostrado na reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou que está verificando o caso. Se tivermos novidades, falamos aqui. A gente deixa o espaço aberto, então, para a Prefeitura. Como será que fica o tempo ao longo do dia? O céu pode ficar mais encoberto agora à tarde, mas não deve chover na maior parte da região. Os detalhes estão aqui ao meu lado. Bora, então, conferir. Em Jacareí, hoje à tarde faz calor, máxima de 30 graus na cidade e não chove, céu nublado por lá.
Em Taubaté, céu nublado também, máxima de 30 graus. E Aparecida um pouquinho mais quente. Os termômetros podem chegar aos 31 graus, por lá também sem previsão de chuva ao longo do dia. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, pode chover, uma chuva fraca nessa tarde e por lá a máxima não deve ultrapassar dos 23 graus. Em Cruzeiro, calor, máxima de 31, com o sol entre nuvens. E em Caraguatatuba, no litoral norte, máxima de 28 graus e céu nublado ao longo do dia. Agora o panorama sobre São José dos Campos. Hoje a máxima chega aos 30 graus, céu deve ficar mais encoberto agora à tarde. E amanhã, quarta-feira, faz calor, 31 graus e pode haver temporal aí na cidade. Quinta-feira tem chance de chuva, as temperaturas caem em São José dos Campos, olha só, 22 graus é a máxima. E na sexta-feira não tem previsão de chuva, mas as temperaturas se mantêm aí na casa dos 26 graus, se mantêm ainda um pouco mais baixas na cidade. Sábado, mesma situação, sol entre nuvens e máxima de 26 graus. Primeira parada no Band Cidade. A seguir é dia do quadro Nossa Cidade, onde mostramos problemas dos municípios nesse ano em que os moradores elegem os futuros prefeitos e prefeitas. Nessa edição, a sustentabilidade em Guaratinguetá está em desenvolvimento, de acordo com o IGMA, o Índice de Gestão Municipal do Instituto Áquila. Eu volto já com essa e mais notícias para você. Estou de volta, a hora do quadro Nossa Cidade, que faz parte da cobertura da Band, pensando nas eleições municipais. Nele, mostramos como está a situação dos municípios da região. Hoje o tema é meio ambiente. Em Guaratinguetá, a sustentabilidade foi considerada em desenvolvimento, de acordo com o Índice de Gestão Municipal do Instituto Áquila. Muito mais do que um mirante para contemplar a vista da Serra da Mantiqueira, este espaço, que fica na Estrada Real, próximo ao quilômetro 14 em Guaratinguetá, também representa conscientização com o meio ambiente. O Luiz é o responsável por cada árvore aqui plantada. Nós fazemos distribuição de árvores para as pessoas, porque não adianta só educar, a gente também faz uma doação, né, para as pessoas também ajudarem a plantar. Vem muita criança aqui. Então nós também fazemos alguns plantios com ela, tudo tentando dar uma aula ecológica, né? Para todos que vêm aqui. Cuidar do planeta é garantir o futuro das novas gerações. O simples ato de plantar uma árvore pode ter um impacto positivo gigantesco. Esse lugar aqui, que pertence a São Paulo, né, estado de São Paulo, a SOS Mata Atlântica fez um levantamento, nós só temos 13% de Mata Atlântica. E nós ficamos falando da onde? Da Amazônia. A Amazônia vai muito bem, obrigado. Lá tem 70% de mata e aqui nós temos 13%. Então nós temos o quê? Que plantar árvore, doar e conscientizar as crianças, as pessoas que vêm aqui. Porém, algumas regiões urbanas de Guaratinguetá não estão bem planejadas em relação ao plantio de árvores. Nós estamos trabalhando com a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica, que encontra-se num período de elaboração e até atualização do plano. Está na fase agora de apresentação para o Conselho Municipal de Meio Ambiente e após aprovação nós vamos colocar em prática. Com esses planos nós vamos ter um diagnóstico do município de arborização que está embaixo de fiação e fazer também a conscientização para que os munícipes adotem uma árvore, que cuide dessas árvores que está na porta da sua casa. Segundo o Instituto Áquila, Guaratinguetá está em desenvolvimento em relação à sustentabilidade. Ganhou nota 54,8 numa escala que vai até 100. Quando o assunto é preservação ambiental, a gente também tem que lembrar de separar os resíduos. A cidade recebeu nota 71 para o atendimento da coleta seletiva, pontuação considerada positiva. O SAEG também adquiriu mais 2 caminhões agora no final do ano. Isso vai fazer com que a gente consiga atingir em torno de 80% de coleta seletiva aqui no município, na área urbana. Ainda não atingimos a área rural. Apesar disso, um local de descarte de lixo tem tirado o sossego dos moradores de Guaratinguetá. O PVC-CAP, que virou um lixão a céu aberto. Aliás, a nota de recuperação de materiais recicláveis foi extremamente baixa na cidade.
O Jean já trabalhou para a prefeitura. Para ele, é um setor que requer mais atenção. As cooperativas dentro do município, são 2 que tem em Guaratinguetá, ela só vive do resíduo que é coletado na rua. Não tem nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de repasse, não tem um apoio, não tem nada, né? Só o que você coleta na rua é a renda do cooperado dentro da cooperativa. O Instituto Áquila apontou também que a cidade tem um índice de perda de distribuição de água elevado. A pontuação foi de 54. Hoje, o tratamento e distribuição da água aqui na cidade é feito pelo SAEG, a Companhia de Serviços de Água e Esgoto de Guaratinguetá. A gente se preocupa muito com a nascente, né? Porque é a produção da água e que chega até a área urbana com qualidade. Então, nós fazemos todo o tratamento de água através da nossa companhia, que é a SAEG, que tem trabalhado intensamente nessa proteção aí de parceria no programa Produtor de Água e também com instalação de macros medidores, com instalação de novos reservatórios e troca de tubulação. Procurado, o SAEG disse que em relatório enviado recentemente para a agência reguladora, a Arcesp, o dado informado de redução de perdas de água é de 48,46% no último ano. Além disso, a Companhia de Saneamento de Guaratinguetá disse que trabalha para realizar investimentos para melhorar a qualidade do serviço, tanto na área de produção quanto na de distribuição de água, além do tratamento de esgoto. Sobre a situação do PEV do bairro Secap, a Prefeitura afirma que aderiu a um consórcio para que o local seja transformado em uma central de recebimentos, o que deve resolver o problema do acúmulo de lixo na área. Em Taubaté, começa hoje a programação da 72ª Semana Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril. As atividades são todas gratuitas e acontecem no Museu Monteiro Lobato, que funciona lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem conta todos os detalhes pra gente é a repórter Caroline Correa, ao vivo. Oi, Carol, conta pra gente então qual que é o tema aí desse ano. Boa tarde. Acho que a gente perdeu o contato com a Caroline Correa, mas não tem problema. Se ainda der tempo hoje, ao longo do jornal, a gente volta a tentar o contato com a Carol então. 997168021, esse é o WhatsApp do Band Cidade, em que você pode nos enviar mensagens, fotos e vídeos. Tem algum problema aí no seu bairro? Manda para cá que cobramos os responsáveis. Bora para a primeira participação de hoje. É da Gislene, de Pindamonhangaba. Boa tarde, estamos todos os dias ligados nas notícias. Valeu, Gislene, obrigada aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue conosco, viu? Mais mensagem agora é o Márcio, de Lorena. Boa tarde, Carol. O melhor jornal que tem é o Band Cidade. Que bom, Márcio. Conte conosco quando precisar, viu? Se tiver algum problema, se tiver com alguma dúvida, manda pra cá que a gente faz o possível para te ajudar, tá bom? Mais mensagem, agora a vez do Lucas de Caçapava. Boa tarde, queria falar da rua Soldado Geraldo Nogueira, no bairro Nova Caçapava. Tá muito feia a situação da rua, segundo ele. Mandou algumas fotos, olha só, realmente, uma rua que tá bem esburacada, né? O asfalto aí em situação bem crítica. Olha, Lucas, a Prefeitura de Caçapava foi procurada e informou pra gente que a rua mencionada está no pacote de obras de recapeamento da cidade. Um prazo não foi divulgado, mas a gente segue acompanhando, combinado? Band Cidade vai para o segundo intervalo e, na sequência, o empreendedorismo como lição em sala de aula. Em São José dos Campos, a iniciativa ensina aos pequenos responsabilidade e autonomia. Eu volto em um instante só. Band Cidade está de volta. A Justiça determinou a realização de exames criminológicos no prazo de 40 dias, como parte da análise do pedido de progressão de regime feito pela defesa de Alexandre Nardoni. No exame, o juiz determina a avaliação da personalidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes. Na semana passada, o Ministério Público deu parecer contrário ao pedido da defesa de Alexandre Nardoni para que ele cumpra o restante da pena em liberdade. Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela, lançada do alto da janela de um apartamento na capital paulista em 2008. Ele cumpre pena na P2 em Tremembé.
foram abertas hoje as inscrições para o processo seletivo de 200 vagas de estágio na Embraer. A notícia é um dos destaques do nosso portal, o bandvale.com. As oportunidades são tanto para o modelo presencial como híbrido ou remoto. As inscrições vão até o dia 5 de maio. Para mais informações dessa e de outras notícias, acesse o portal bandvale.com. E nas escolas de São José dos Campos, o empreendedorismo é matéria de sala de aula para as gerações do futuro. São lições de autonomia e responsabilidade que renderam até um prêmio à iniciativa nesse mês. Quem achou que os alunos estão estudando português ou matemática se enganou. Essas crianças estão aprendendo sobre empreendedorismo. São as pessoas que sonham em alguma coisa que elas querem fazer. Elas se empenham nisso, correm atrás para poder realizar os sonhos delas. Eu acho uma coisa muito legal, porque quando a gente crescer, a gente já tem uma ideia do que a gente pode fazer. As aulas ensinam as crianças a desenvolver autonomia e responsabilidade. É bem legal, eu gosto muito. Mais pra frente, você acha que você pode ser dono do seu próprio negócio? Posso. O 5º ano da escola Maria Teixeira Cornélio, na zona norte de São José dos Campos, está entendendo o empreendedorismo no ramo de alimentos. A gente está estudando sobre alimentos saudáveis e cores regionais e a gente, no final do ano, vamos fazer uma venda na cantina de alguns alimentos que a gente vai produzir. O empreendedorismo já faz parte da grade curricular das escolas de São José dos Campos há mais de 20 anos e no ano passado passou por uma reformulação. O modelo que nós implementamos em parceria com o Sebrae, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEP, ele comporta já uma carga horária, de formação inicial continuada, mas a rede municipal também trabalha isso ao longo dos HTCs e de toda a formação dos nossos professores. Nós sabemos que nem todos os alunos vão virar empresários, não é essa a intenção, mas que os comportamentos empreendedores possam fazer parte da sua vida e ajudar no seu desenvolvimento. Além das aulas práticas, a criançada coloca a mão na massa nessa sala. É aqui que as ideias empreendedoras ganham forma. Faz parte do processo de educação empreendedora, eles precisam desenvolver ou pelo menos prototipar um serviço ou um produto, Então essa cultura maker, essa cultura mão na massa favorece essa etapa do processo de desenvolvimento. E a iniciativa de São José dos Campos já foi até premiada no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora que aconteceu neste mês na capital paulista. O projeto venceu a categoria Empreendedorismo na Escola. Tudo isso só foi possível graças ao empenho e dedicação dos professores, das equipes de direção e de gestão das escolas, que a gente pôde desenvolver e implementar um trabalho de tão grande escala como foi o programa São José Mais Empreendedora. Legal, né? Parabéns aí para todos os envolvidos. E olha esse flagrante, pessoal, que chegou pelo nosso WhatsApp. O registro é do Denis, de Lorena. Um rebanho invadiu uma rotatória no Jardim Primavera. Quase 20 vacas ocuparam o canteiro numa boa, curtindo ali a sombra de uma área. Essas imagens inusitadas, divertidas, também mostram uma situação preocupante por conta do risco que esses animais representam para o trânsito. Fica aí o nosso registro. E esse foi o Band Cidade, primeira edição de hoje. Para rever as nossas reportagens, acesse o portal bandvale.com e também o canal oficial da Band Vale no YouTube. E claro, tem mais jornalismo regional na nossa programação. Cláudio Nicolini te atualiza das notícias do setor policial a partir das 4 da tarde e Otávio Baldin traz o resumo do dia no Band Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite. Agora eu converso com a dupla do Falando Nisso, Águida Queiroz e Lucas Sanseverino. Águida, antes de mais nada, feliz aniversário atrasado. Obrigada. Já que você não estava aqui com a gente ontem, né? E adorei que vocês estão combinando os looks, pessoal. Tudo bem com vocês? Um beijo, Carol. Muito obrigada, viu? Voltei um pouquinho mais velha, mas mais feliz também. Faz e parte, a gente sempre igual. É verdade, né, amiga? Parece que a mamãe investiu a gente. Sabe irmão gêmeo quando vai passear? Tá parecendo isso. Mas vocês ficaram lindos de verde, viu? Obrigado, Carol. Valeu mesmo. Muito obrigada. Olha, hoje é Dia Mundial da Voz, Carol, e a gente vai conversar sobre isso. Os cuidados que a gente precisa ter no dia a dia com a nossa voz, o nosso instrumento de comunicação. Pois é, né? É o nosso instrumento de trabalho, inclusive. Todo mundo usa a voz, né, para se comunicar, a grande maioria das pessoas. E pra gente é super importante, né, tá com a voz sempre em dia, já que a gente trabalha com comunicação, né, gente? Inclusive, a gente vai aprender alguns exercícios básicos para educar um pouquinho a voz, sabe, Carol? Que é para todo mundo, não só para nós que somos profissionais da voz.
Que bacana. Então tá bom, pessoal. Um ótimo programa para vocês. Beijão. Até amanhã.